Existe um erro que milhares de mulheres cometem quando se apaixonam. Elas acreditam que, para serem inesquecíveis, precisam fazer mais, dar mais, esperar mais, perdoar mais, compreender mais. E, sem perceber, vão desaparecendo da própria vida. Mas Afrodite conhece um segredo que atravessa gerações. Um homem nunca esquece uma mulher pelos motivos que a maioria imagina. Não é a beleza, não é a perfeição, não é fazer tudo por ele. Também não é dizer sempre as palavras certas. Hoje, Afrodite vai revelar o que realmente faz uma mulher permanecer na mente de um homem. Mas existe algo que você precisa compreender antes. Porque se eu revelar essa verdade agora, há uma grande chance de você interpretá-la da maneira errada. Primeiro, precisamos falar sobre o maior erro que uma mulher comete quando tenta ser inesquecível. Porque existe uma última revelação que Afrodite reserva apenas para as mulheres que permanecem até o fim desta jornada. E essa revelação explica por que algumas mulheres são lembradas durante anos, enquanto outras desaparecem da memória, de alguém mesmo depois de terem feito. Tudo por amor. Talvez você descubra hoje que o motivo nunca foi aquele que imaginou. Agora, venha comigo, porque essa história não começa na mente de um homem. Ela começa no coração de uma mulher. Eu sou sacerdotisa de Afrodite. E este é o Portal de Afrodite. Um lugar onde mulheres despertam para verdades que transformam a forma como amam, escolhem e vivem seus relacionamentos. Se, em algum momento desta mensagem, você sentir que Afrodite está falando diretamente com você, trazendo uma nova revelação para você, agora, permita que Afrodite conduza esta jornada. Afrodite caminha lentamente por um jardim. Entre as rosas existe uma que perdeu o perfume. Não porque deixou de ser bela, mas porque passou tanto tempo tentando agradar o vento que esqueceu de alimentar as próprias raízes. Então Afrodite pergunta: Filha, quando foi que você começou a acreditar que precisava merecer ser lembrada? Em qual momento da sua vida você concluiu que amar significava oferecer sempre um pouco mais? Mais paciência, mais compreensão, mais silêncio, mais renúncia. Você foi diminuindo os próprios desejos para que a relação crescesse. Foi engolindo palavras para evitar conflitos. Foi aceitando menos do que desejava porque acreditava que, assim, ele permaneceria. E sem perceber, você deixou de ocupar o lugar mais importante da sua própria história. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Como um rio que muda de curso sem fazer barulho. Até que um dia, você percebeu que fazia de tudo para permanecer na memória de alguém, enquanto deixava de viver plenamente a sua própria vida. Afrodite então toca uma rosa e diz: Nenhuma flor permanece na memória de quem passa porque tentou prender alguém. Ela permanece porque floresceu completamente. Talvez seja essa a verdade que você precisava ouvir hoje. Afrodite caminha até um espelho antigo. Não um espelho que mostra o rosto, mas um espelho que revela a essência. Ela olha para você e pergunta: Filha, o que você acredita que um homem leva consigo quando uma mulher parte da vida dele? As palavras que ela disse? Os lugares que conheceram? Os presentes? Os momentos felizes? A maioria responderia que sim. Mas a memória do coração não funciona assim. O coração humano não guarda apenas acontecimentos. Ele guarda aquilo que o transformou. É por isso que algumas pessoas atravessam anos ao nosso lado e desaparecem como pegadas na areia, enquanto outras permanecem vivas dentro de nós, mesmo depois que o tempo passa. Afrodite toca o espelho. A superfície começa a mudar. Agora você vê duas mulheres. A primeira faz tudo para ser amada. Ela muda para agradar. Silencia para evitar conflitos. Sorri quando deseja chorar. Aceita para não perder. Ela acredita que está construindo um lugar no coração de alguém. Mas aos poucos, vai deixando de existir. A segunda mulher também ama. Também cuida. Também se entrega, mas nunca abandona a própria essência. Ela continua rindo das coisas que ama. Continua honrando os próprios sonhos. Continua fiel à própria verdade. Ela não diminui sua luz para que alguém permaneça. E é justamente por isso que sua presença deixa marcas. Afrodite então diz algo que poucas mulheres esperam ouvir. Uma mulher não permanece na mente de um homem pelo esforço que fez para ser lembrada. Ela permanece pela verdade que teve coragem de viver. Porque aquilo que é verdadeiro toca lugares onde a perfeição nunca consegue chegar. Guarde essa revelação. Mas ela ainda não responde à pergunta deste encontro. Existe uma razão muito mais profunda pela qual algumas mulheres nunca são esquecidas. E essa razão não está na beleza, nem no mistério, nem na sedução. Está em algo que nasce muito antes de um homem se apaixonar. É sobre isso que caminharemos agora. Afrodite permanece em silêncio. Depois pergunta:
Você acredita que um homem se lembra mais do que uma mulher fez? Ou da forma como ele se sentia quando estava ao lado dela? Pense por um instante. Todos nós já esquecemos conversas. Já esquecemos datas. Já esquecemos presentes. Mas dificilmente esquecemos alguém que despertou algo verdadeiro dentro de nós. É exatamente aí que muitas mulheres se confundem. Elas acreditam que permanecerão na memória de um homem porque fizeram tudo por ele. Mas o coração humano não guarda esforço. Ele guarda experiência. Afrodite então continua. Uma mulher permanece na mente de um homem quando, ao lado dela, ele sente que pode ser verdadeiro. Quando não precisa representar um personagem. Quando encontra acolhimento sem perder a liberdade. Quando sente admiração. Quando sente paz. Quando sente que foi visto além das aparências. Essas experiências não desaparecem facilmente, porque elas deixam marcas. Mas existe um erro que faz muitas mulheres apagarem a própria marca. Quando o medo de perder começa a comandar a relação, ela muda. Ela deixa de ser espontânea. Começa a medir cada palavra. Pensa 10 vezes antes de falar. Aceita aquilo que antes não aceitaria. Sorri quando está ferida. Silencia quando gostaria de ser ouvida. E pouco a pouco, deixa de mostrar quem realmente é. Afrodite então diz: Filha, um homem nunca pode sentir saudade de uma mulher que deixou de existir para agradá-lo. Ele sente saudade da mulher autêntica, da mulher que ria sem esforço, que falava com verdade, que tinha brilho nos olhos, que não fazia do amor o centro da própria existência. Guarda esta frase, porque ela revela um dos maiores segredos do amor. Ninguém se torna inesquecível tentando ser inesquecível. As pessoas permanecem na nossa memória porque foram verdadeiras. E ainda existe uma verdade maior. A verdade que responde definitivamente à pergunta deste encontro. O que faz uma mulher permanecer na mente de um homem? Afrodite vai revelar isso agora. Afrodite aproxima-se do espelho mais uma vez. Mas desta vez ele não mostra um homem. Mostra você. E então ela diz: Filha, você passou toda esta jornada querendo descobrir o que faz uma mulher permanecer na mente de um homem. Agora está pronta para ouvir. Uma mulher não permanece na mente de um homem porque foi perfeita, nem porque foi a mais bonita, nem porque disse as palavras certas, nem porque aceitou tudo para não perdê-lo. Ela permanece porque, ao lado dela, ele experimentou uma verdade que não encontrou em qualquer lugar. Ela fez com que ele se sentisse visto, respeitado, inspirado. Ela tinha presença. E presença é algo raro. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Afrodite continua. A mulher inesquecível não é aquela que ocupa todos os pensamentos de um homem. É aquela que ocupa um lugar verdadeiro na memória do coração. Porque existem pessoas que passam pela nossa vida. E existem pessoas que mudam a forma como enxergamos a vida. Essas nunca são esquecidas. Afrodite então revela a última chave. A mulher que permanece na mente de um homem nunca viveu tentando permanecer. Ela viveu sendo inteira. Ela não negociou sua essência para ser aceita. Não apagou sua luz para ser escolhida. Não abandonou quem era para manter alguém ao seu lado. E é justamente por isso, quando ela parte, o vazio deixado por sua ausência não pode ser preenchido por uma simples lembrança, porque ela deixou algo muito maior. Ela deixou transformação. Afrodite sorri e diz: Agora você compreende? Não é sobre fazer um homem pensar em você todos os dias. É sobre viver de uma forma tão verdadeira que quem cruzar o seu caminho jamais esqueça como se sentiu ao seu lado. Esse é o segredo. Não tente ser inesquecível. Torne-se profundamente verdadeira, porque a verdade toca lugares onde a aparência jamais chegará. Mas existe uma última pergunta. Como uma mulher volta a ser verdadeira, depois de tantos anos tentando ser aquilo que esperavam dela? É por isso que Afrodite deseja fazer esta oração. Não para que um homem nunca esqueça você, mas para que você nunca mais esqueça quem é. Porque quando uma mulher retorna à própria essência, ela deixa de correr atrás de lembranças e passa a criar uma presença que transforma todos os lugares por onde passa. Afrodite se aproxima de você e fala com serenidade. Filha, hoje você descobriu que uma mulher inesquecível não é aquela que faz de tudo para permanecer na vida de alguém. É aquela que nunca deixa de permanecer dentro de si mesma. Por isso eu peço que você nunca mais diminua a sua luz para ser aceita. Que nunca mais silencie a sua verdade por medo de perder alguém. Que nunca mais confunda renúncia com amor. Que seu coração aprenda a reconhecer quem se aproxima para construir e também quem apenas passa. Que sua presença seja o reflexo da sua essência, não da sua carência. Que seus passos nunca sejam guiados pelo medo de ser esquecida, mas pela alegria de viver quem você realmente é.
E se um dia alguém partir, que leve consigo a lembrança de uma mulher inteira. Não porque ela foi perfeita, mas porque foi verdadeira. Que você seja lembrada pela paz que transmitia, pela coragem de amar sem deixar de se respeitar, pela delicadeza que nunca precisou se humilhar para ser vista. Afrodite coloca uma rosa em suas mãos e diz: nunca tente ocupar a mente de alguém. Ocupe a sua própria vida, porque a mulher que floresce por inteiro deixa um perfume que o tempo não apaga. Assim seja. Antes de partir, Afrodite deseja deixar uma última verdade. As pessoas não se lembram apenas do que você fez. Elas se lembram de como se sentiram quando estavam ao seu lado. Por isso, não viva para ser inesquecível. Viva para ser verdadeira. Porque a verdade deixa marcas que o tempo não consegue apagar. E quando uma mulher honra quem ela já não teme ser esquecida. Ela compreende que quem reconheceu a sua essência jamais apagará completamente a sua lembrança. E quem a esqueceu jamais enxergou quem ela realmente era. Vá em paz.